mais para o final. E o sermão, na verdade, irmãos, pode ficar tranquilo que não é aquele sermão. É um sermão. É uma palavra que eu quero compartilhar com vocês nesse último dia do ano, algo que Deus colocou no meu coração, que eu gostaria realmente de dividir com vocês. A Karine e o Guga estão lá comendo, que eu vi um prato passando ali em frente, deu até vontade de estender a mão, viu, Karine? Na hora que passou o pratinho, olha lá, olha o Guga fazendo, né, coisa conosco aí. Gente, então, olha só, eu vou perguntar se alguém quer dar o testemunho. Eu já tenho uma pessoa que pediu para dar um testemunho, então eu já vou franquear a palavra a essa pessoa e ela vai poder falar um pouco daquilo que Deus fez ou, né, aquilo que ela sente no coração de testificar conosco da obra do Senhor nesse ano de 2020. A única coisa que eu vou pedir, né, mesmo a gente não está em um grande grupo aqui, é que a gente não fale mais do que pelo menos uns 5 minutos. Né? Porque se for falar aí, pessoal, tem uns entusiastas aí que começam, vai 15, 20 minutos, e aí é verdade. Eu já vi gente começar com testemunho e levar 35, quase 40 minutos de testemunho. Você quase ter que arrancar o microfone, na hora de arrancar o microfone da mão dele, ele, não, é terrível. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, vamos lá, vamos ouvir o primeiro testemunho de hoje, que vai ser da nossa irmã Jaque. Pode ir lá, Jaque. Amém. Vou tentar, se eu não começar a chorar no meio. Pode chorar. Tá. Ano passado, nessa época, eu estava em depressão. Eu estava sofrendo demais. Eu mal conseguia me levantar, porque a gente chegou aqui em outubro. Eu nunca estive longe da minha família, dos meus pais, da minha irmã. E uma língua diferente. Eu tinha um trabalho muito bom, então quando a gente veio para cá, a gente colocou diante de Deus, nós oramos, o Senhor confirmou, mas mesmo assim, eu aqui, sabendo que era vontade de Deus, eu estava sofrendo muito. E quando o Senhor colocou esse louvor, era o louvor que eu mais ouvia durante os meses que eu fiquei em crise. E a gente estava indo numa igreja americana, só que eu não me sentia... Eu não conseguia compreender, eu não conseguia entender, então eu entrava e saía praticamente do mesmo jeito. E eu pedia para Deus, porque eu fazia parte, né, da igreja lá em Maringá, eu estava sempre envolvida com a minha família, eu era extremamente ativa, e eu cheguei aqui no inverno praticamente, então, assim, tudo, sabe, só dentro de casa, enfim, e não conseguia me comunicar. E eu pedia para Deus, o Éder estava trabalhando durante a manhã ainda, durante o dia, e ele saía, eu levantava, eu tinha um cantinho de oração que eu tinha preparado lá no closet. Então eu ia lá para o meu cantinho, eu passava a manhã inteira eu orando, chorando. Às vezes eu pegava no sono de tanto chorar, de tanto orar, e eu acordava de novo e começava a orar, e eu não queria sair de dentro do quarto, e eu falava para o Senhor que eu sabia que Ele tinha um plano na nossa vida, né, que Ele trouxe a gente aqui, então que Ele me fortalecesse. E daí eu fui, depois de um tempo, eu fui me recuperando, aí entrou a pandemia, a gente sabe que de tudo o que passou, e a gente orando porque a gente não estava se sentindo preenchido lá onde a gente estava nessa igreja americana, e isso para mim fazia muita falta. E em agradecimento, já agradecendo, né, a minha cura da depressão, claro que eu passei momentos muito difíceis durante esse ano, acho que todos nós passamos, mas não se compara. Por exemplo, no dia 31 de dezembro do ano passado, eu estava muito mal. Parecia assim, aparentemente, né, você dá uma, não, né, tenta dar uma, mas só Deus sabia como eu estava por dentro. E então eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui, porque essa igreja também é resposta de oração nossa, que a gente orou muito para Deus nos levar para um lugar que a gente se sentisse em família, e é isso que eu sinto. E desde o primeiro dia, lá em setembro, quando a gente chegou naquele churrasco, eu já me senti muito bem, né?
com todos que estavam ali. Muito amor, muito compromisso com Deus. Eu vi isso nitidamente. Uma palavra verdadeira. E então eu agradeço a Deus pelo ano que foi muito difícil. Eu achava que eu era uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher que sabe, que ajudava todos. E eu estava sentindo isso, eu estava sentindo falta, porque para mim a minha base era estar perto da minha família, mas Deus me levou a ver que a minha base é Ele, independente aonde eu esteja. Independente aonde eu esteja, Ele está com a gente. Então, ele tem feito, né? A gente foi curado do Covid, a minha irmã recebeu o milagre de engravidar. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor, agradecer a cada um de vocês, né? Também pelas orações. E que Deus esteja nesse 2021 nos fortalecendo cada vez mais e que Ele seja a nossa rocha, né? O nosso socorro presente nas tribulações, que a gente sabe que a gente vai ter, mas que a gente tenha essa confiança no Senhor e obrigada né, pela família em Cristo que eu encontrei aqui, que é a nossa resposta de oração, né, amor? Verdade. Amém? Não sei se eu passei, desculpa. Não, foi ótimo. Deixa eu aproveitar e dar uma notícia, né? Hoje é dia de festa, o último dia do ano. O Éder e a Jaque são os 2 novos membros da igreja. Eles fizeram o curso e já aprovados, e eles são oficialmente membros da igreja, viu? Vocês agora já são oficialmente membros da igreja. E olha que coisa boa. A ideia, já conversando, irão assumir o ministério infantil da igreja também. Amém. Ou seja, chegaram arregaçando as mangas, pronto para trabalhar e contribuir. E a gente fica feliz, muito grato ao Senhor pela vida de vocês, né? Pela família, pela disposição de vocês, no nome de Jesus. Que Deus abençoe e sejam realmente bem-vindos à família. Quem sabe esse ano a gente muda mais perto aí, né? Oh, agora eu vou falar. Aí já é projeto de oração meu. Então, ó, vamos dobrar as orações, pastor, porque ele foi promovido a supervisor esse mês. Aí parabéns! Eu falo, Deus. Parabéns! Mas amém, amém. Eu gostaria de ter você mais perto, Éder, para a gente poder trabalhar mais juntos aqui, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Mas com cargo de supervisão é mais fácil arranjar emprego aqui, né? Ah lá, gosto da visão da Iracema. Eu também. Gente, vamos lá. Alguém mais quer dar algum testemunho? Alguma outra pessoa? Elisângela. Então, vou fechar meu microfone. Fica à vontade, Elisângela. Então, gente, eu não podia, né, perder a oportunidade. Mas esse ano foi realmente um ano, assim, difícil, né? Atípico, complicado para todo mundo. Mas meu ano de 2020 ele começou com uma grande bênção. Eu recebi a oportunidade de conhecer a Laura, né? A Laura veio em janeiro me visitar e quando ela nasceu a gente não teve oportunidade de estar ali e eu tinha muita vontade, né? Era a coisa que eu mais queria, era isso. Então, acho que o Senhor sabia que nós íamos ter um ano muito difícil vindo pela frente e que não ia ser possível. Então, providenciou que em janeiro a gente tivesse a oportunidade de conhecer a Laura, de passar um tempo com eles. E isso foi um presente de Deus na minha vida, né? Eu recebi isso como uma bênção muito grande. Era uma coisa que eu queria muito. Mas foi um ano cheio de desafios para mim, sabe? Eu tenho vencido também, não depressão, graças a Deus eu nunca tive uma depressão, mas às vezes eu me sinto um pouco tendo que vencer aquele degrau do medo, aquela insegurança, coisas que aconteceram na minha vida que eu nunca tive, mas que de 1 ano, ou 2, ou 3, depois dessa guinada que a minha vida teve, foram coisas que me acompanharam. E com esse Covid preso dentro de casa, eu também me senti sufocada muitas vezes, né? E sem resposta, queria saber quando que as coisas iam se resolver e me sentindo, às vezes, sozinha, mesmo sabendo que eu não estava sozinha. E no meio de tudo isso, eu queria agradecer à igreja, sabe? Eu queria, nesse momento, demonstrar a minha gratidão à igreja, porque eu senti o amor dos irmãos. Eu senti, às vezes, mesmo a gente preso dentro de casa, eu senti o carinho dos irmãos quando o Elcio se sentiu doente. Tantas pessoas vieram aqui, deixavam
coisas na porta e ligavam e se voluntariavam para ajudar, coisa que é uma família mesmo que faz. Então, eu queria agradecer, sabe? Eu tenho um coração grato a Deus por esta igreja, porque através desses gestos dos irmãos, a gente que vive longe da nossa família, a gente se sente acolhido como família. E eu sinto o amor de vocês. E eu agradeço a Deus por estar inserida num lugar onde a gente pode sentir que somos amados, né? Que as nossas dificuldades, que as nossas imperfeições, elas estão assim sendo amparadas pelos irmãos através de oração, e os irmãos às vezes fazendo presença, né, na nossa vida. Então eu sou muito grata a Deus. Realmente eu quero agradecer. Eu tenho meu coração grato porque eu fui muito abençoada. Apesar de ter sido um ano difícil, não foi um ano bom, vamos dizer assim, mas para mim ele foi um ano bom. Foi um ano que teve muitos significados, porque eu, mais uma vez, vi a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor, sabe, o sustento do Senhor em todas as áreas, não só financeira, mas naquele sustento emocional, né, nessas coisas que a gente precisa para se sentir bem. E eu vi que o Senhor esteve comigo todo esse tempo. E eu louvo muito a Deus por todos vocês, até por aqueles que não estão aqui, mas que também foram o canal de bênção de Deus na minha vida. Então, eu agradeço a nossa igreja por esse amor e por esse companheirismo que a gente, apesar de em casa, né, ser muitos contatos, eu, pelo menos, pude sentir o amor de todos vocês. Muito obrigada. Amém, amém. Coisa boa. Mais alguém quer testemunhar? Marciano, pode ir lá, Marciano. Oi. Boa noite, pessoal. Na verdade, meu testemunho, na verdade, é baseado nos cultos que aconteceram durante esse ano. Como várias pessoas citaram aqui sobre depressão, eu, para o inverno, sou péssimo. Não me adapto, me esforço a me adaptar, mas é muito difícil. Às vezes eu brigo com minha esposa, que está no meu DNA, é difícil de largar. Mas o que me salvou bastante, pastor, foi realmente que a pastora Elisângela acabou de falar sobre a união da igreja, as orações. Esses cultos online que foram promovidos pela igreja ajudou bastante. Eu, na verdade, me sentia muito à vontade de estar presente nesses cultos online. Não era uma coisa forçada, mas eu contava para eles e contava nos dedos, os minutos para poder acontecer. Porque era uma entrega, você sabia que as pessoas estavam envolvidas, iria te trazer paz, iria trazer conforto naquele desconforto do inverno, entendeu? E eu recebi várias bênçãos através das orações, participando. Esse ano realmente foi um ano muito complicado, foi um ano cheio de projetos para mim, com estudo, trabalho, essa coisa toda, mas eu via muita resposta do Senhor. O Senhor tem falado muito comigo nas horas, nos momentos que eu estava mais para baixo. Falei, Senhor, eu não tenho força, eu preciso de você. E Ele realmente respondia. E eu acredito que realmente pelo fato das orações, estar participando constantemente nesses cultos online, com certeza a igreja orava por isso também, eu sentia presente nisso. Como a Jaque falou, a Elisângela comentou também, acho que raramente a gente encontra uma igreja que realmente a gente toca no nosso coração. Porque às vezes a gente vai num lugar e a gente não sente essa presença. Mas a Igreja Brasileira da Esperança tem essa coisa do carinho, mas tem algo... Vitória, excuse me. Tem essa coisa da entrega mesmo, de realmente se doar para as pessoas. E eu senti muito carinho, eu sinto presente, eu sinto uma pessoa dentro da igreja. Então, isso é muito importante para mim e eu agradeço muito por essas bênçãos. Acredito que o Senhor constantemente abençoa mais a igreja, cada pessoa, cada membro que venha fazer parte dessa igreja, porque realmente é uma família que... É uma família muito importante aqui em Minnesota. Amém, Marciano, que coisa boa. Você sabe como eu te amo, né? Como eu fico feliz de ter você perto, como eu fico feliz de ver você participando e estando com a gente. Graças a Deus, amém por isso. Alguém mais quer testemunhar? Alguma outra pessoa? Vou perguntar mais uma vez, porque aí tem a chance. Jenny quer? Ok, Jenny, manda bala aí, Jenny.
She's shy. Ela falou, será que eu falo? Eu falei, fala, gente. Ok, next. Próximo. Ok, sem problema, sem problema. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou dar um testemunho? Alguém quer fazer o Fala Bem? O Fala Bem? Quero falar. Ai, a Ana. A Ana. Não, eu só quero falar do que eu sou grata. Tipo, ano passado que a gente veio, eu não sabia nada de inglês e agora eu já estou quase fluente. Então, eu sou muito grata por Deus ter me ajudado com isso. Amém. Amém, Ana. Que coisa boa. Ai, eu queria dar esse testemunho também. Eu também. Ai, Senhor. Quem sabe daqui a 10 anos? Esse é o ano, esse é o testemunho que eu queria dar. Ai, agora eu estou Mas a gente fluente. já vai testemunhar, pastor. Ano que vem. Aqui, ó, que não fala. Ano que vem. Deus quiser, o ano que vem eu introduzo. Hello, my people. Peace of the Lord. Mas vai chegar. Gente, olha só. Eu queria fazer o Fala Bem. Olha como é que há uma testificação no coração daquilo que está sendo falado. O Fala Bem, o que é o Fala Bem? Quando a gente está no culto presencial, a gente sempre faz, no Ano Novo, eu gosto de fazer o Fala Bem. Eu falo que às vezes a gente tem o costume, né, de as pessoas, não nós, mas as pessoas têm o costume de falar mal, né? Sempre ressaltar os defeitos. E eu gosto dessa prática do falar bem. Eu sempre gosto de terminar o ano, onde eu peço para as pessoas falarem bem de alguém. E uma vez que a pessoa fale dessa pessoa lá na igreja, não pode ser repetido. Ou seja, a pessoa não pode falar da mesma pessoa, tem que falar de outra pessoa. E eu gostaria de falar bem, eu gostaria de fazer o Fala Bem. E eu quero começar, se alguém depois quiser fazer, também tudo bem. Mas eu gostaria de falar bem. E eu já estava no meu coração, já tudo planejado, de quem eu vou falar bem. E eu quero falar bem da igreja. E aí, é verdade. E aí, quando eu vi a Jaque, quando eu vi a Elisângela, quando eu vi agora o Marciano, eu falei assim, olha, eu não vou dar um testemunho, eu vou fazer o Fala Bem. Eu vou fazer o Fala Bem. E eu queria realmente falar bem dessa igreja. Falar bem dessa igreja. Sabe por quê? Porque em todas essas dificuldades de não termos o culto presencial, de estarmos distantes, em nenhum momento eu deixei de nos sentir e de ver a igreja junta, a igreja existindo, a igreja participando, a igreja preocupada um com o outro. Essa igreja, ela é uma igreja extremamente amorosa. Eu vejo essa igreja realmente como uma igreja que é família. Eu me sinto como família, onde a gente pode contar um com o outro, onde a gente pode ser amparado um pelo outro. Sabe? E isso é muito gostoso. É muito gostoso ver que essa igreja ela tem olhado e tem visto a obra como... A gente até no conselho, quando a gente faz as nossas reuniões, né? A gente agradece a Deus, a gente fala, puxa vida, como é bom ver que a igreja ela está participante em todas as áreas, em todos os sentidos. É uma igreja que está se fazendo presente. É uma igreja que tem se encontrado e que tem encontrado a sua identidade. Eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz como pastor de ver e estar participando desta igreja que já tinha uma identidade, mas que esta identidade está se tornando mais evidente com o passar do tempo. Essa identidade de uma igreja que ama a palavra. Uma igreja que ama a palavra. Sabe, irmãos, é muito bom, quando eu falo bem, eu estou falando bem da igreja no geral, é muito bom quando você tem uma liderança que te apoia. Eu tenho no conselho essas pessoas, um conselho que ama a Deus, que ama a palavra do Senhor, e que em nenhum momento, nunca chega e questiona o teor da palavra, muito pelo contrário, sempre incentivando que a palavra seja pregada, sempre incentivando que o evangelho deva ser anunciado. Eu louvo a Deus pelos líderes de ministérios dessa igreja,
Temos o Rodolfozinho ali, olha lá. Ó. O Rodolfinho está ali. Gente, como o Rodolfo, coitado, trabalhou esse ano, porque à medida que a gente saiu da igreja, né, nós tiramos os cultos presenciais e trouxemos para a tecnologia. Quando trouxemos para a tecnologia, coitado do Rodolfo, a carga dele fez assim, foi lá para cima. E em todo o tempo, ele sempre, gente, não tem momento em que a gente precise dele que ele se negue. E a gente sabe das atribuições, a gente sabe dos afazeres, né, dos compromissos. Né? A Aninha ali do lado também, com todos os estudos dela, participando lá, o Edson no louvor, a Lúcia. Gente, a Lúcia na benevolência, como a benevolência fez a diferença na vida da igreja. Sabe, as máscaras que a Lúcia fez, olha, eu vou dizer para vocês, as máscaras que a Lúcia fez, juntamente com a Dulcineia, com a Deise, né? Essas irmãs aí que se juntaram para, como sempre fazem, se doando, dando do seu amor, do carinho, fizeram as máscaras e trouxe renda. Olha só, a benevolência, a gente ajudou um monte de gente e, no final, vocês acreditam que o caixa da benevolência cresceu? Por quê? Porque elas faziam isso generosamente. A Dulcineia fazia as máscaras, a Deise, a Lúcia, e doavam essas máscaras, e as pessoas pagavam de volta. E todo o dinheiro que elas arrecadaram com essas máscaras, elas doaram para a igreja, para ser útil, para a gente comprar mantimentos, para a gente doar a pessoas. Irmãos, é maravilhoso a gente ver isso. A Juliane e Elisângela à frente das mulheres, a Iracema à frente, né, do nosso Ministério de Cozinha. Aí pode falar assim, trabalhou pouco. Não, ela cuidou dos detalhes, atento aos mantimentos que estavam ali, a distribuição, sempre preocupada. Né? Elcio, olha os vencimentos lá para que a gente não perca, para que não deixe de estar sendo útil. Sabe? Foi cada detalhe, sabe? O Edson à frente do louvor, se empenhando, dando do seu tempo, contando com a co-líder, que é a Ana, né? Sempre ali os dois, dando do seu melhor. Gente, como eu sou grato por ter pessoas como essa. O Brian, à frente do Ministério de Criança e da Tesouraria, ele trabalhou, ele deu do seu melhor, fez, se empenhou. A Marta na secretaria. Sabe, queridos, é impressionante de ver. E aí eu olho para essas pessoas e penso, não só eles, não. Aí eu tenho ali o Guga, que veio ajudar sempre no louvor, quando podia. Ele trazia a esposa vinha e tinha que ficar lá, né, assistindo a gente cantando ou gemendo, eu não sei. A Thelma, o Clóvis, a Aristela, né, esse pessoal todo. Sabe, queridos, falta palavras para agradecer a toda a igreja. Né? O Thomas, olha o Thomas ali, gente. A gente vê o Thomas, e o Thomas, sempre que a gente pedia, e ele, quando estava com o seu tempo livre, pegava o seu baixo, vinha e participava com a gente. Obrigado, Thomas, de coração. Sabe, esse carinho, essa dedicação, esse amor. Esta é uma igreja, irmãos, que eu vou dizer para vocês, é um prazer ser pastor dessa igreja. É um privilégio ser pastor dessa igreja. Então, eu quero realmente falar bem dessa igreja. E olha, aí a gente pensa que não, e Deus só vai acrescentando. Aí traz quem? Traz a Jaque, e traz o Éder, traz a Ana para perto da gente. Pessoas, às vezes eu fico olhando para eles e fico pensando, meu pai, que casal, que família é essa? Vem de Wisconsin para assistir os cultos aqui. Dirigem 2h30 para chegar na igreja. É isso que eles fazem. Né? E aí eu conversando com o Éder fala assim, não, pastor, não é difícil não, posso vir mais cedo para ajudar no louvor também. Gente, olha como é que Deus faz. Deus tem acrescentado pessoas ao nosso meio. E como eu sou grato, de verdade. Né? Olha o Michael ali, ó, do lado da Dulcineia. Como é bom ter essas famílias, como é bom ter essas pessoas, como é bom ter essa igreja. E eu louvo a Deus por isso. E eu queria realmente falar bem da igreja, porque é uma igreja maravilhosa, uma igreja que eu amo. Eu amo a honra de ser o pastor dessa igreja. Muito obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém? Alguém quer falar bem de alguém ou a gente pode fazer o sermão? Alguém aí quer falar bem ou não? Beleza.
Olha lá, ó, a família da Ana completa ali agora. Coisa linda. Muito bem. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Pode fazer algum sinal, se alguém quiser falar alguma coisa, está à vontade, franqueada a palavra. Se não, vamos lá. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como é que pode ser o seu ano novo? Já parou para pensar nisso? Como é que pode ser esse ano novo que vai começar amanhã? Hoje nós estamos encerrando um ano e vai começar um novo ano, uma nova etapa, é um novo momento. Eu gosto, irmãos, algumas coisas são assim bem, como se diz, significativas. Eu gosto dessa coisa do primeiro dia do ano, do último dia do ano, porque nos dá oportunidade. Eu sempre aproveito estes momentos para deslumbrar e aproveitar as oportunidades que essas datas me dão. Por exemplo, meu aniversário. Vocês já sabem que eu sou apaixonado pelo meu aniversário, né? Isso aí vocês já sabem, já falei, e eu amo meu aniversário. Por quê? Porque para mim é um dia tão significativo que me faz pensar na alegria e no privilégio que Deus me deu de me fazer nascer. Sabe? Eu sempre pego esses dias e, nossa! Por exemplo, um dia que para mim também é muito significativo, o meu casamento. O meu casamento, eu vou ser sincero, é um dia extremamente significativo. Irmãos, eu e a Elisângela, eu acho que jamais, nem tinha a menor sombra de possibilidade de nós esquecermos a data do casamento. Não é verdade? Porque a gente planeja isso o ano inteiro. Né? Eu planejo os meus presentes, ela planeja os presentes dela, a gente planeja junto o que vamos fazer. Para mim é impossível esquecer que eu casei no dia 20 que eu casei no dia 20 de julho. É impossível, irmãos. É impossível eu esquecer essa data, é impossível eu esquecer esse momento. Sabe por quê? Porque é um dia, para mim, emblemático, é um dia que marca a minha vida. E toda vez quando chega neste dia, eu paro para refletir em algumas coisas. O Natal faz isso comigo também. Vocês já perceberam que eu fico emocionado no Natal, né? Abro a boca, vou pregar e abro a boca, chorar. Leio as histórias. Olha, durante o ano todo eu leio a Bíblia. E leio a história do nascimento de Jesus normalmente. Mas, irmãos, quando eu vou ler aquela história no Natal, vocês já perceberam, eu abro a boca a chorar. Eu fico maravilhado com isso. Não é porque a gente sabe, o dia não é isso, mas é o que isso representa. E a mesma coisa acontece comigo no Ano Novo. Sabe, eu paro para pensar e ver assim, é uma nova oportunidade, é um novo ano, é um novo tempo. É claro que a gente não vive o ano, a gente vive dia após dia. Né? Eu não vou viver o ano de 2021. Eu espero, em nome de Jesus, de coração, viver o primeiro dia de 2021. Né? Lógico que eu espero viver o ano de 2021 todo. A minha fé, a minha esperança é essa. Se não acontecer, foi porque o Senhor assim o quis. Mas eu faço projeção, eu sonho, eu gero expectativas no meu coração de como será esse ano de 2021. E você, o que você está imaginando para 2021? Aí eu queria ler para vocês um texto. Um texto que a gente pode citar ou falar de cor, né? Porque é muito conhecido, mas eu quero ler para vocês, e eu vou ter que ler porque é uma versão um pouco diferente daquela que eu decorei quando eu tinha 3 para 4 anos de idade. Foi o primeiro texto da Bíblia que eu decorei, eu lembro da minha mãe ensinando. A gente começou por este salmo, e depois a gente foi decorando outros. Começou com um versículo até a gente decorar ele todo. A gente decorou esse salmo, que é o Salmo 23, depois decoramos o Salmo 1, depois decoramos o Salmo 100, e aí depois nós fomos para alguns versículos do Novo Testamento. Esses 3 salmos eu lembro da gente decorar, e depois a gente foi lendo alguns versículos isolados e decorando. Mas eu queria ler para vocês o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte,
Não temerei medo de nada, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos não podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Maravilhoso esse salmo, né? Eu queria deixar e compartilhar com vocês alguns pensamentos que me vieram sobre este salmo nesse último dia do ano, nesse último dia de 2020. Esse salmo ele é conhecido, ele é recitado, como eu falei, de cor, mas às vezes a gente termina por ele ser muito conhecido, eu acho que às vezes a gente fala tão pouco dele. Não é verdade? Aqueles textos que são muito conhecidos na Bíblia, parece que até nós, pregadores, fugimos um pouco deles para não parecer que somos repetitivos ou que não temos ideias novas. E eu acredito que nós não precisamos ter ideias novas sobre o texto, sobre os textos bíblicos. Nós precisamos ter as ideias bíblicas sobre os textos bíblicos. É isso que a gente tem que fazer. Nenhum pregador tem que criar ou inventar coisas novas. Nós temos que anunciar a mensagem da Bíblia, porque ela é poderosa para salvar e transformar o homem, não somos nós. E este salmo ele é maravilhoso. Esse salmo ele traz para nós duas personagens. E eu queria rapidamente falar sobre essas duas personagens. Nós temos o pastor e a ovelha. E esse salmo fala do relacionamento entre esses dois personagens, pastor e ovelha. Então, vamos ver quem são os personagens? Primeiro personagem, o pastor. Quem é o pastor? Nós sabemos, é Jesus. Esse pastor representa Jesus, né? Nós vemos e lemos lá em João, capítulo 10, ele falando: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele mesmo fez questão de se identificar com essa personagem descrita por este salmo de Davi, que também era pastor, e por isso ele pôde narrar de uma maneira tão própria o que um pastor faz com as ovelhas. Então, nós temos este pastor que é Jesus. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. O que o pastor faz? O que esse salmo diz que o pastor faz? Olha só. Ele não me deixa faltar nada. Está lá. Nada me faltará. Ele me faz repousar. Ele traz refrigério para minha alma. Ou seja, quando eu estou angustiado, ele me tranquiliza. Ele me guia. Ou ele me orienta por onde eu devo ir. Ele me protege. Ele me livra dos inimigos. Ele não me deixa só. Não importa onde eu estiver, ele vai estar comigo. Ele me consola. Ele me guarda. Ele é bondoso e misericordioso para comigo. Ele vai me levar para morar com ele para toda a eternidade. Por toda a eternidade. Isso é o que o Salmo diz que o pastor faz. Isso é maravilhoso, não é? Cada um de nós aqui que estamos participando deste último culto, nesse momento aqui pelo Zoom, desculpa, eu tenho certeza de uma coisa. Todos nós sentimos nesse ano de 2020 alguma forma deste cuidado de Deus, desse pastor sobre as nossas vidas. Eu acredito que muitos de nós sentimos este salmo todo. Salmo todo. Aqueles que passaram pelo Covid, como a Iracema, o Thomas, o Éder, a Jaque, né? Claro que a gente sabe que a fé está no Senhor, mas quando pega uma doença que é mortal, de repente vem aquela ideia. Nós somos humanos, gente, nós não podemos fugir dessa situação jamais, de falar somos inabaláveis, né? Uma enfermidade dessa chega, o que a gente pensa? Senhor, tem misericórdia de mim, cuida de mim, né? E a gente, quando vai ficando cada vez mais doentinho, aí a coisa vai ficando pior, não é verdade? Então, eu acredito que
nós, durante essa pandemia, todos nós, de uma maneira muito especial, nós sentimos esse cuidado desse pastor em algumas áreas. Em algumas áreas, ele teve que, em alguns momentos, ele nos fez repousar, ele refrigerou a nossa alma, ele nos guiou, ele nos protegeu. Nós vimos que não estávamos só, ele nos consolou, ele nos guardou, ele foi bondoso e misericordioso para conosco. Só faltou uma coisa, nos levar para viver com ele para toda a eternidade. Então, a gente fala que ele pode aguardar um pouquinho mais nesse sentido literal. Literal, ele pode aguardar. Pela fé já estamos. Pela fé já estamos. Mas, né, literalmente, não. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: alguns sentiram alguns cuidados deste pastor em áreas distintas. Outros sentiram este cuidado como um todo. Porque esse é o nosso Jesus. Este é o nosso Jesus. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a segunda personagem, a ovelha. A ovelha. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que o Salmo diz que a ovelha faz? Cri, 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 cri. E é cri, 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 cri mesmo. A gente fala o cri, cri é o grilo, né? Lá a gente tem essa coisa quando a pessoa, não sei se dá aquele silêncio, você fica assim, fica só aquele barulhinho do grilo, né? Cri, cri, cri. Irmãos, o que a ovelha faz nesse salmo? Quem é a ovelha? A ovelha somos nós. Sou eu, é você, somos todos nós. A ovelha somos nós. E o que a Bíblia diz nesse salmo que a ovelha faz? Aí nós vamos ver uma coisa. Nada. Nada. A ovelha não faz nada. A ovelha apenas recebe o cuidado do seu pastor. A ovelha apenas recebe a direção, a paz, a graça, a misericórdia, o amor desse pastor. Sabe, amados, a única coisa que nós podemos perceber neste salmo que a ovelha faz é que ela confia nesse pastor e segue a esse pastor. Porque é a ovelha que está falando. A ovelha que narra quem é o pastor nesse salmo. Né? Aqui é a ovelha dizendo a todos quem é este pastor dele. E é a ovelha que diz assim: o Senhor é o meu pastor. E aí ela fala e ela demonstra tudo aquilo que o pastor é para ela. Quem é Jesus para ela. Ou seja, essa ovelha, nós podemos entender uma coisa. O que ela faz? Primeiro, ela conhece o pastor. Ela sabe quem é esse pastor. E por saber quem é esse pastor, ela entende, ela experimentou todos esses cuidados, todas essas virtudes deste pastor sobre a sua vida. Ela, quando passou pelo vale da sombra da morte, o pastor estava lá. Ela, quando esteve diante dos inimigos, ela viu que o pastor estava lá. Quando ela precisou ser renovada na alegria, ela viu que o pastor estava lá. Ela foi guiada, ela foi levada a repouso. Então, uma coisa nos mostra aqui, é que essa ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela anda nos caminhos do pastor. Ela segue o caminho do pastor. E sabe, queridos, eu gostaria de dizer e deixar para cada um de nós, nesse final de ano, exatamente essa reflexão e esse incentivo para que nós sejamos ovelhas. Para que nós sejamos ovelhas. Porque há muitos daqueles que se chamam ovelhas têm tentado andar sozinhos, guiando as suas próprias vidas. Ovelha não guia a sua própria vida. Ovelha não faz o que bem quer. Ovelha, amados, é guiado, é orientado, é cuidado. Sabe, nós precisamos aprender a deixar que Deus cuide de nós. Nós precisamos aprender a deixar que Deus nos guie, que Deus nos leve, que Deus esteja conosco. Porque esse mesmo pastor, ele fala assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Está lá em João, capítulo 15. Sem mim,
nada podeis fazer. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos deixar guiar como ovelhas. Nos deixar guiar como ovelhas. Eu creio, irmãos, de verdade, que o ano de 2021 vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Porque a Bíblia diz que esse pastor que cuida de cada um de nós, ele vai adentrar no ano de 2021 conosco. E ele não vai deixar de ser o pastor que é. Ele vai continuar não deixando nos faltar nada, nos guardando, nos provendo, nos suprindo, nos renovando, nos fortalecendo, nos ajudando, sendo bondoso e misericordioso sobre as nossas vidas, porque ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Então vamos confiar nisso. Vamos descansar nisso. Nós, como ovelhas, amados, a ovelha não é um bichinho muito forte, muito capaz, não. Sabia disso, né? Ovelha se machuca muito fácil, ovelha se ofende muito fácil, ovelha tem as dores muito fácil. E nós somos assim também, irmãos. Nós somos assim. É por isso que a Bíblia nos coloca como ovelhas, não nos coloca como leões, não nos coloca como aqueles bichos, né, resistentes. Não! Ovelha precisa de cuidado. Então, irmãos, nós somos frágeis, nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. Então, não tenha vergonha, viu? Ou medo de ser ovelha. Não tenha vergonha nem medo de ser ovelha. Vamos ser ovelhas, porque nós temos o melhor pastor do mundo. Nós temos Jesus, o nosso Senhor, que vai cuidar da gente. E eu acredito que aquilo que está escrito nesse salmo vai acontecer no ano de 2021. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai nos faltar. Tudo. Porque, eu vou ser muito sincero, se Davi encerra o versículo apenas aí, já seria completo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí ele, inspirado pelo Espírito e cheio desse talento poético que ele tinha, ele começa, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar, me leva a passos verdejantes. Aí ele começa a dizer o que esse pastor não deixa faltar na vida dele. Todas as descrições que nós temos depois do nada me faltará são descrições daquilo que o pastor não nos deixará faltar. Descanse nessa promessa, descanse nesse Senhor, descanse e confie, porque Ele com certeza cuidará de nós. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês nesse momento, e que a gente tenha um 2021 abençoado, guardado, protegido, sabedores de que nós temos um pastor. Agora, que nós sejamos ovelhas, que nós ouçamos a sua voz e que nós sigamos o seu caminho. Porque, com certeza, se assim fizermos, seremos sempre abençoados e guardados. E mesmo quando a gente banca o bodezinho, porque de vez em quando a gente levanta lá, né, uma de bode e quer dar uma chifrada, sair fora, ele vai lá com o cajado e tof na cabeça da gente e fala: você não é bode, você é ovelha. Volta para cá, porque é aqui que eu te quero. E ele faz isso por nós, porque ele nos ama. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe as nossas vidas e abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vou abrir aqui para a gente poder estar falando, quem quiser falar alguma coisa, porque depois nós vamos estar orando, encerrando já esse nosso culto pelo Zoom do último dia do ano. Se alguém quiser falar, trazer uma palavra aí, pode fazer agora, ou a gente já vai para a oração e despedidas finais. Olha, mas um de cada vez, quando todo mundo quer falar junto, assim igual vocês fazem, eu fico doidinho, eu não sei qual microfone a gente abre. Então, é um de cada vez. Alguém quer falar alguma coisa, quer dar alguma palavra? Não. Só eu que sou o pastor que fala muito. Tá certo.
Ninguém? Muito bem. Então, vamos orar. Vamos orar e encerrar, então, em nome de Jesus. Elcio, Fala. eu não sei se você leu, mas a Anice pediu oração. Eu e não hoje vi, ela está amor. passando muito mal. Eu escrevi. Ela está com muita dor na nuca desde ontem. E ela falou que por isso que ela não está participando do nosso culto hoje. E ela pediu que a gente estivesse orando por ela. Vamos orar sim, vamos orar sim. Eu não vi. É porque quando eu estou aqui, amor, eu não abro o chat, eu não vejo. Não dá para eu ficar abrindo e lendo. Então, mas obrigado por você ter visto e ter falado, Preta. Vamos orar sim, vamos orar pela Nice, vamos orar pela igreja, vamos orar pelos irmãos, que mesmo aqueles que não estão aqui, eu sei que eles têm os seus afazeres, eu sei que eles têm os seus compromissos, e é lógico, irmão, se você pergunta, você gostaria de ver todo mundo aqui, a carinha de todo mundo aqui espalhada? Gostaria. Não tá, não tá. Mas eu estou feliz de ver vocês. Então, isso para mim também é do mesmo tamanho no sentido da alegria de ver vocês aqui, e isso enche o meu coração de prazer e contentamento, e eu estou grato ao Senhor por isso, no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai Celestial, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de vivermos em família. Obrigado, ó Pai, por podermos ser chamados de ovelhas suas. Oh, Deus, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que tem nos guardado, nos protegido, zelado por nós. Ó Pai, o Senhor é aquele que dá a vida pelas ovelhas e nós te bendizemos por isso. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Obrigado pelo Éder, pela Jaque, pela Ana. Obrigado pelo Marciano, pela Jenny e pelos seus filhos. Obrigado pela Dulcinéia, pelo Maico. Obrigado pelo Thomas e pela Iracema, pelo Rodolfo e Aninha, pelo Guga e pela Karine. Ó Deus, obrigado pela Deise, por sua família ali reunida. Ó Deus, como somos gratos. Obrigado pela minha vida, da Elisângela. Ó Deus, obrigado por cada irmão que aqui está e por aqueles que aqui não estão. Ó Deus, quero te pedir, ó Pai, de uma maneira muito especial pela vida da Nice nesse instante. Vá de encontro a ela agora, tirando toda a dor, curando. Ó Pai, seja qual for a enfermidade, haja agora, Senhor, para a glória do teu nome. Esteja curando, restabelecendo a saúde da tua serva. Abençoe a ela, o Nelson. Ó Deus, abençoe a sua família nesse momento. Traga a ela alegria, paz, conforto. Traga a ela força e ânimo e esperança no Senhor, mesmo em meio à enfermidade. Ó Pai, eu quero te louvar pela igreja, quero te bendizer pelos irmãos da igreja, quero te honrar, ó Deus, honrar o teu nome, porque o Senhor tem feito uma obra maravilhosa no meio da igreja. Obrigado, ó Pai, por isso. Como é bom, ó Pai, nós podemos dizer que estamos em família e participamos de uma família. Eu quero pedir a tua bênção sobre esta igreja, sobre cada um que faz parte desta igreja, sobre as pessoas que estamos orando a favor, por aqueles que estamos evangelizando, por aqueles que queremos ver fazer parte desta igreja. Pai, em nome de Jesus, superabunda a vida desta igreja de graça, de misericórdia, de unção do teu Espírito, ó Pai, de fidelidade à tua palavra. É isso que nós buscamos e queremos no Senhor. Ser conosco. Ó Pai, dá-nos um ano de 2021, um ano onde possamos, ó Pai, como igreja, brilharmos, resplandecermos, sermos sal neste mundo, neste lugar. Ó Pai, para a glória do Senhor é que pedimos isso. Ser conosco. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, abençoe os nossos filhos, netos, abençoe, Senhor, aqueles nossos parentes que estão lá no Brasil, que daqui a pouco já estão rompendo o ano novo. Ó Pai, que também a nossa nação ali no Brasil seja um ano de vitória, seja um ano de proteção, seja um ano de guarda, de libertação, seja um ano onde nós vejamos, ó Pai, as tuas mãos de poder agindo, ó Pai, sobre a nação. Ó Pai, abençoe aqueles que lá estão, as nossas autoridades, tanto lá como aqui. Ó Deus, que haja sabedoria, discernimento e temor do Senhor. É isso que nós queremos ver. Ó Pai, obrigado pela vida de cada um de nós. E nós te louvamos e agradecemos por este ano de 2020, por todas as perdas, dificuldades, lutas, por todas as quarentenas, por tudo aquilo que precisamos passar. Nós te louvamos, porque o Senhor é conosco em todos estes momentos. E acreditamos que continuará conosco no ano que adentra e nos outros que virão,
porque o Senhor sempre será Deus. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Ó Pai, e eu rogo ao Senhor a tua bênção sobre cada um aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém.